Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao TV Secor, o programa do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. Estamos aqui direto do estúdio da UIS Mais Vídeo, como você já conhece. E se você tem um projeto, algo que você quer fazer, sei lá, um curso, né, um vídeo institucional, um vídeo até para as redes sociais, aqui é o seu lugar, na UIS Mais Vídeo, tá bom? E eu sou o Wendel Cristiano e hoje a gente vai falar sobre juventude, política, cidade e temas que impactam diretamente a vida do trabalhador de Osasco. Aproveita e me segue no Instagram, tá? @Wendel Cristiano. E claro, não vai deixar de seguir o Secor também, né? @Secor_Osasco, secor.org.br, que é o site. E claro, acompanhar o nosso canal no YouTube, TV Secor em Debate, tá bom? Olha, hoje a gente vai falar com uma pessoa muito bacana, gosto muito. Aprendi aqui, a gente não se conhece há muito tempo, mas há mais ou menos 2 anos, e ele tem feito um trabalho muito legal e de destaque na Câmara Municipal de Osasco. Hoje a gente recebe o Matheus Oliveira, liderança jovem de Osasco, integrante do mandato coletivo Juntós e também arquiteto. Seja bem-vindo sempre ao Is Mais Vídeo e ao TV Secor. Wendel, é sempre uma honra vir aqui na UIS. Eu sempre falo para você que muito me orgulha ter um estúdio com essa qualidade e uma equipe que faz um trabalho com tanta maestria como vocês. E, além de tudo, tá no TV Secor, né, que é um dos sindicatos mais atuantes da cidade, que trouxe a luta popular de volta para Osasco, né, com ações de rua, enfim, e com programas como esse também, porque comunicação nos dias de hoje é tudo, né? Então eu fico muito feliz em estar aqui de novo contigo e espero voltar muitas vezes ainda. Você é da casa, pô. Você É, veio aqui já em várias atividades nossas, veio em vários programas. Inclusive veio aqui numa festinha que nós fizemos foi muito aqui. boa. Foi muito boa, né? É isso aí. Ó, com trajetória na militância de base, o Matheus atua junto à juventude e aos trabalhadores, trazendo também um olhar técnico sobre a cidade, urbanismo e moradia. Matheus, antes de apresentar você, depois de apresentar você, perdão, eu vou falar aqui de alguns benefícios que o Secor tem para os seus sindicalizados, né? E ó, galera, você que nos assiste, tá aí, ó, perca a oportunidade de poder ir curtir as colônias e as férias do Secor. O Secor tem o sítio, né, que é o Centro Campestre, que fica em Biúna, né? Então você pode reservar lá para passar um final de semana com a sua família, um feriado prolongado, ou não, tá de férias, né? Vai querer ir lá passar um tempinho, então só entrar em contato com o Secor, tá bom? Ó, a Praia do Secor, que fica lá no Balneário das Palmeiras, na Praia Grande, ó que legal, pegar uma praia, e ó, com precinho, ó, miudinho pro sindicalizado, tá? E claro, o Clube do Secor, que fica aqui na região, que fica em Carapicuíba. Pode ir lá, ó, as piscinas legais, fazer um churrasquinho, jogar uma bola, praticar algum esporte, jogar vôlei, jogar futebol de salão, futebol de campo, tá? Ó, vale super a pena. E claro, a parceria com Termas da Mata, que fica em Cotia. Então você também pode reservar, o sindicalizado tem vários descontos. E se você não é sindicalizado, corre para se sindicalizar, porque além da luta por melhores condições de trabalho, o Secor também oferece lazer e descanso para o trabalhador, né? É isso. Matheus, a gente falando aqui um pouco nos bastidores, você é vereador de Osasco, faz parte de um coletivo, né, de vereadores aqui de Osasco, né? Você é um co-vereador. E Osasco está passando por algumas situações desconfortáveis, principalmente no que diz respeito à questão cultural, os espaços públicos de cultura, que tem passado aí por severas críticas de abandono, de falta de cuidado. E recentemente a gente viu aí em várias matérias de televisão, em várias denúncias nas redes sociais, que a biblioteca de Osasco, que está fechada há mais ou menos 5, 6 anos, passou por um processo de descarte dos livros que são a memória da cidade. E vocês foram, né, o mandato, Juntós, foram os primeiros a denunciar esse, vamos dizer, um crime
contra a história e contra a cidade. Como é que está sendo isso? Como foi isso? E que encaminhamento foi dado a partir depois desse fato? Wendel, eu falo desde que isso aconteceu, né, o descarte dos 49 mil livros, que não tem nenhuma palavra que resuma ou sintetize o que aconteceu ou que expresse o sentimento que eu tenho com relação a isso, né? Eu fui usuário da biblioteca durante o pré-vestibular, lá em 2018, 2019. Eu frequentei mesmo assiduamente a biblioteca, toda terça e quinta, pelo menos, e eu sempre me impressionei muito com o acervo. Porque lá dentro tinha, né? Eu ia falar tem, mas tinha acervo de escritores locais. Foi lá que eu descobri o André Bianco e as histórias de vampiros, o Crepúsculo Osasquense, né? Sim. Tem acervo de cidades irmãs. E é muito bacana porque é um acervo que não foi adquirido, ele foi doado. Então, literalmente, sociedade civil, escritores locais foram montando aquele acervo pouco a pouco. Se não me engano, a Biblioteca Monteiro Lobato, não o edifício em si, né? Ela foi inaugurada em 1963, um ano depois de Osasco ter se tornado uma cidade. E aí, em 2020, o Rogério Lins, ele fecha a biblioteca por conta da pandemia, né? E quando a gente sai daquele período de quarentena, a biblioteca não reabre, e a desculpa é de que a biblioteca vai ser reformada. Então, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, a gente ficou esperando essa reforma acontecer e ela simplesmente não aconteceu. Então, a gente teve uma biblioteca que ficou fechada por pelo menos 6 anos. A primeira coisa que a gente fez quando a gente assumiu o mandato, em janeiro de 2025, foi entregar uma série de pedidos de informação. E um deles foi perguntando para a Secretaria da Cultura qual era o plano de reabertura da biblioteca e qual seria essa reforma. Porque alguns anos antes o Rogério Lins tinha apresentado um projeto na Câmara Municipal para os vereadores de uma biblioteca super tecnológica. A praça, inclusive, iam tirar o cercamento, ela ia ficar iluminada com funcionamento 24 horas, enfim. E, obviamente, isso nunca aconteceu, né? Tanto que a reforma, na prática, só começou a acontecer em 2025, já na gestão do Gerson Pessoa, só que de longe não foi uma reforma estrutural. Eu entrei lá quando eles começaram a descartar os livros, né? E literalmente deram um tapinha, assim, não sei nem se Pintaram a parede. Pintaram a parede, trocaram alguns vidros e tiraram o grafite de trás. Havia nesse período que foi fechado, havia uma denúncia que já tinha infiltrações, que já chovia dentro do espaço, que isso também trazia alguns problemas para o acervo que tinha ali. E um dos problemas, e assim, uma das justificativas da prefeitura, né, por meio de notas, de nota oficial que foi por meios de comunicação, que aquele espaço, que os livros estavam com mofo, né, que traria prejuízos assim para os usuários. Mas a gente sabe, né, você que, né, estuda inclusive algumas questões do cuidado, que há muitas formas de você resgatar esse acervo se ele estiver contaminado desta maneira que foi dito para a prefeitura. Como é que vocês foram investigar se essas informações procediam? Quem foi que indicou? Disseram que tinha um documento indicado pelo jurídico da prefeitura de que deveria ser feito esse descarte. Depois houve essas contradições. Vocês conseguiram ter informações a respeito de tudo isso? Foi uma progressão. A gente foi para a biblioteca assim que a gente recebeu as denúncias, vários movimentos de cultura da cidade, o Modefac, o Rock Aparecido, enviaram nos grupos que a gente tem do partido, enfim, e grupos da nossa militância, e na hora eu chamei o Leonel, que trabalha com a gente lá no gabinete, e eu falei, vamos lá na biblioteca ver se isso realmente está acontecendo, porque é uma cena tão grotesca, literalmente pessoas em um carrinho de mão pegando livros e jogando em uma caçamba de reciclagem, assim, jogando mesmo. Arremessaram, parecia que era uma cesta de basquete, né? Eu não acreditei. Eu falei, não, a gente tem que ir lá ver. A gente foi. Chegamos na biblioteca, isso realmente estava acontecendo, e aí a primeira ação foi ligar para o secretário. Eu liguei para o secretário e eu falei, você já sabe porque eu tô te ligando, né? O que é isso que está acontecendo aqui? E aí foi a primeira informação informal de que, tinha mofo e havia um laudo. Aí, ok, recebemos a informação de que tem um laudo. Quando a gente chega no gabinete, a gente já pede para o jurídico confeccionar um ofício solicitando esse laudo,
e recebemos esse laudo que, na verdade, não é um laudo biológico, Um laudo técnico. um laudo técnico, é um laudo jurídico que, inclusive, tinha o parecer contrário da Procuradoria da Prefeitura Em fazer o descarte. dessa ação de fazer o descarte. É óbvio, porque tem livros ali que não existem mais. Uhum. Se a Prefeitura tivesse o planejamento necessário antes de tomar essa medida, era só cotar, abrir uma licitação de uma empresa que faz esse tipo de restauro. Existe. Até porque os livros já estavam lá há 6 anos. Sim. Primeiro, eu acho que deveria, após a prefeitura ter feito o fechamento da biblioteca e fazer a reforma, deveria ter procurado um ambiente Um almoxarifado. exato para guardar esses livros mais adequadamente. Uhum. Ah, mas é um custo, mas a população paga seus impostos justamente para que tenha esse cuidado, né? E essa repercussão toda, como que se deu? Como que o gabinete recebeu toda essa, né? Porque a imprensa veio falar com vocês, todo mundo veio atrás. Uma das primeiras coisas que a gente fez depois de solicitar o laudo foi entrar em contato com o Mauricio, o deputado estadual que tem parceria com a gente, que ele se interessou pelo assunto, porque é um absurdo, e ele se propôs a entrar junto com a gente no Ministério Público. Uhum. Então, o nosso jurídico, junto com o jurídico do deputado, já montaram uma peça e a gente protocolou no MP. E o Ministério Público acatou. Acatou, eles Vai abriram um fazer investigação. inquérito, estão fazendo a investigação, e com essa informação a gente já começou a procurar os veículos de mídia. Então a gente procurou a Globo, pelo SP2, a CNN, a Folha de São Paulo, o Estadão, e mandamos um release com as informações, e foi aí que a repercussão começou a escalonar. Eles responderam, vieram, nos entrevistaram, e com certeza isso foi uma das partes principais, assim, que fez com que a prefeitura mudasse de ideia, né? E o prefeito falou alguma coisa? O prefeito falou, ele... Conversou com vocês? Não. Só deu uma nota oficial pela rede? Ele deu uma nota oficial que, inclusive, não foi uma nota oficial muito verdadeira, porque foi dito que a pretensão da prefeitura sempre foi restaurar os livros e que eles apenas foram manuseados de forma errada. Pô, jogar livro em uma caçamba de reciclagem, de longe não é o procedimento correto para você categorizar os livros que vão ser restaurados por uma empresa que faz esse tipo de serviço, né? Então, primeiro a prefeitura tentou emitir essa nota falando, não, sempre foi a nossa pretensão restaurar, e aí depois o prefeito pediu desculpas publicamente nas redes sociais, porque tem erro que não tem como, a gente tem que assumir. Não adianta você procurar justificativa para o que não tem justificativa. E eu sempre falo, isso não foi uma responsabilidade única e exclusiva do secretário de Cultura. A gente está falando de uma cidade que é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, só perde para a capital, de uma cidade que tem uma máquina pública grande, e eu duvido muito que um secretário consiga tomar uma decisão isolada, à plena luz do dia, numa sexta-feira de expediente, para fazer esse tipo de ação sem que o prefeito saiba. E o secretário, vocês conseguiram falar com ele? O secretário, ele ficou bem recluso, assim, ele até participou de um evento da entrega das autoridades mirins na mesma semana em que isso aconteceu, só que depois disso ele não conversou mais com a gente. Inclusive o ofício que a gente solicitou para a Secretaria de Cultura foi respondido só na quinta-feira passada. E me diz uma coisa, 6 anos parado, por uma cidade que você disse, dos maiores PIBs do país, eu acho que tudo bem, as demandas da cidade são das mais variadas, mas o espaço público é público. Ficar tanto tempo fechado sem uma reforma, o que faltou aí? Faltou gestão? Faltou recurso? Ou será que, por exemplo, o Ministério da Cultura, Ministério da Cultura do Governo Federal ou a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo não poderiam ajudar nesse processo? O que faltou? Com certeza poderiam ter ajudado. A questão é que a biblioteca ela nem estava listada nas bibliotecas do Ministério da Cultura. Então nem isso a Prefeitura de Osasco tinha feito ainda, né? Esse cadastro ele não é tão antigo, ele é mais recente, mas, como você disse, uma cidade do porte de Osasco já devia ter feito essa listagem. E isso se enquadra em todos os nossos edifícios, que são históricos, públicos, o museu, a Casa de Angola, enfim. O que está acontecendo, na verdade, é mais por ação de parlamentares estaduais e municipais do que qualquer outra coisa. Eu não acho que tenha faltado dinheiro. O nosso orçamento é maior do que 2,5 bilhões de reais. Quanto custa, mais ou menos, vocês têm ideia? Vocês fizeram um levantamento? Quanto custa fazer uma obra ali? O tapinha que foi dado custou mais ou menos ali 1 milhão. 1 milhão. E a gente ainda mandou como emenda parlamentar um valor complementar para fazer a identificação visual, porque a gente está engajado na abertura da biblioteca.
Então, não é que a gente confiou na Secretaria da Cultura 100%. Não, a gente mandou a verba para que a gente ajudasse a reforma a acontecer mais rápido, com um complemento ali. E segundo o secretário, só faltava a identidade visual. A gente mandou mensagem, eu falei, ô Marcelão, pô, o que falta para a biblioteca abrir, né? Como que a gente pode ajudar vocês? Ele, não, só falta a identidade visual, manda emenda para isso com esse objeto que a gente consegue concluir. Mandamos, a gente vai fiscalizar de perto para ver se isso vai acontecer. Mas essa é a prova de que, com 1 milhão, eles conseguiram resolver em tese problemas estruturais e que com mais algumas centenas eles conseguem... O que corresponde a R$ 1 milhão no orçamento da cidade? Pô, tem 2 bilhões, é maior do que 2 bilhões, é menos de 0,001%? Agora de cabeça eu não vou conseguir fazer a conta assim, mas é muito pouco. Eu pergunto isso porque uma cidade que detém um orçamento desse tamanho, claro que a gente sabe que a cultura, inclusive tem reivindicações do movimento cultural, de artistas locais, de que a Secretaria de Cultura tem um orçamento um pouco maior, né? Que equivale, né? Tem até projetos de leis para poder fazer 1%. Fazer o poder público a gastar um percentual, né? Tem gente que defende 1%, tem gente que defende 2%. Você tem ideia de quantos por cento hoje? Quanto é que a cultura recebe anualmente para poder fazer a manutenção dos seus espaços? Eu lembro que no início da gestão do Rogério Lins, quando o nosso secretário era o Anitelli, eles tinham conseguido ali com que fosse 1%. Hoje, se não me engano, é um pouco abaixo de 1%, não chega a 1%. O 1% tinha sido uma vitória, né? Chega a uns 10, 20 milhões para a secretaria? 20 milhões, bom, 10% de 2 bi? Não. Acho que não chega a isso, não. Tá. Por que eu te faço essa pergunta? Porque parece que é um processo de desmonte, porque isso não passa só pela prefeitura, pela biblioteca. A gente vê a Casa de Angola, a gente vê o museu, algumas obras de artes que estão na cidade também, sem falta de manutenção adequada, porque a cidade, galera que nos assiste aqui, conhece Osasco, às vezes a gente passa desapercebido por algumas obras que contam a história da cidade, e são importantes para a memória do povo que vive aqui, mas também da cidade, e que a gente vê também sucateadas, né? Vê abandonadas. E não parece só um problema de recurso, né? Porque uma cidade como essa, fazer a manutenção desses próprios, como se diz, né? Desses equipamentos públicos, não é uma coisa grandiosa, né? A saúde, a educação gastam muito mais, mas fazer a zeladoria, o cuidado, que é função do poder público, parece que tem sido deixado de lado. Eu estou certo nessa sensação ou me corrija se Não, estiver errado? você está 100% certo, até porque manutenção do dia a dia, ela é muito fácil de ser feita. Falam que o museu está com a estrutura apodrecida. O que aconteceu para chegar nesse ponto onde a estrutura do Museu de Osasco está apodrecida? Para a gente precisar fazer esse restauro? Faltou uma manutenção periódica. Então, para que você não precise gastar um montante grande no final da linha de chegada, você precisa gastar um dinheiro razoável ali, razoavelmente baixo para o orçamento da cidade, para fazer com que esses equipamentos sigam funcionando. A gente não está falando de luxo. A gente está falando da história, do pertencimento, da importância que Osasco tem para o país, assim. Inclusive, a gente tem uma réplica do primeiro voo da América Latina que aconteceu em Osasco, que está em um depósito no Jabaquara, porque a prefeitura não pagou a última parcela até hoje. A rampa que era para foi derrubada. A rampa que ficou lá um determinado tempo para justamente se a base dessa obra foi derrubada pela prefeitura. Foi derrubada, são coisas simples, Wendel, que se tivesse vontade a gente resolveria, sabe? Só que é isso, a oposição em Osasco, ela sempre foi, nos últimos 10 anos pelo menos, ela sempre foi pequena, né? Durante todo esse período, a gente tinha sempre 2 mandatos ali de oposição, que não são dos partidos de base da prefeitura, né? E a gente segue nessa realidade.
E aí, às vezes, parece que a gente nada contra a corrente, né? Só que no caso da biblioteca foi tão grotesco que os outros vereadores também se posicionaram, né? É isso que eu Perante quero esse saber. Como é absurdo. que a Câmara reagiu diante desse fato? Porque o Uhum, papel da Câmara, o papel do vereador, né, você que está lá na Câmara, sabe até mais do que eu, é de fiscalizar uhum, a ação do poder público, né, da prefeitura, fiscalizar, propor leis, né? E como é que ficou? Porque isso é o uhum. papel do vereador de fiscalizar esse tipo de ação, para que ela não ocorra. Como é que a Câmara reagiu diante desse fato? Num primeiro momento, foi um silêncio ensurdecedor. Mas a cobrança chega. Então, diversos setores da sociedade, do empresariado, até mesmo da maçonaria, que é uma instituição estabelecida em Osasco, começaram a mandar mensagem para os outros vereadores assim. Até porque deve ter coisas da maçonaria Tem, dentro daqueles, sim. A daquele, maçonaria fez uma doação grande é, de livros eu para acho que a eles. comunidade armênica também Sim, a comunidade armênia, deve ter feito doação libanesa, libanesa. Todo mundo doa, porque é um espaço sim. coletivo. E aí, esses setores da sociedade de Osasco começaram a cobrar. Fala, como assim? A gente não tem mais esses livros que a gente doou e vocês estão jogando fora? E aí os vereadores se reuniram e a gente não fez parte dessa articulação porque a gente fez individualmente anteriormente. E eles mandaram uma série de perguntas para a prefeitura e de exigências, né? De que os livros, enfim, pudessem ser recuperados, de que fosse feito um estudo. Isso aconteceu. Matheus, Osasco é uma cidade que teve muitos imigrantes. Nós temos a cidade, a bandeira da cidade faz uma referência à bandeira da Itália. Ela é fundada por Antonio Agu, italiano, tem uma comunidade italiana muito grande, tem uma comunidade japonesa gigantesca, tem uma comunidade armênia, se eu não me engano, é uma das maiores fora da própria A Armênia, maior. a maior, né? Se encontra, né, tem uma rua em Presidente Altino chamada Rua Armênia, né? Tem um local lá, ele tem um espaço muito grande da comunidade armênia. Todas essas pessoas, todos esses imigrantes, né? Tem os imigrantes internos também que vieram do Nordeste, principalmente do Piauí, né? Uma comunidade muito grande do Piauí aqui, mas também de todos os estados do Sul, do Nordeste, do Norte, que estão Uhum. em Osasco e trazem também a sua história para cá. E a biblioteca é um espaço onde reúne essas Sim. histórias. Então, se um dia eu for pesquisar sobre a comunidade armênia, aonde que eu vou? Biblioteca. É. Ah, eu quero ver aqui a comunidade japonesa que veio para Osasco. Onde eu vou encontrar? É. Eu vou querer falar sobre a comunidade italiana, sobre Antônio Agu, sobre Sansu de Lavoro. Como é que eu Uhum. vou? Vou na biblioteca. E se todo esse acervo foi jogado no lixo, a Já era. história foi jogada E no vale frisar lixo. que não são só livros, são notícias antigas, jornais, documentos. É uma série de arquivos históricos mesmo, que quase foram perdidos. Felizmente não foram. E me fala, primeiro eu quero, aqui, viu, você que está nos assistindo, quero fazer aqui uma declaração. Quantos anos você tem, Matheus? 25. Eu tenho 46. Quando eu comecei a estudar, lá, pequenininho, mas eu entrei ali no, a gente chamava de ginásio, né, que é um pedaço do ensino médio, do ensino fundamental, né, que é de quinta série até, na minha época era até oitava, hoje vai até nono, Sim. né? Foi ali, a biblioteca era um espaço onde eu fazia pesquisa. Ficava ali perto do Mercadão de Osasco, eu não lembro o nome da rua agora, mas ficava ali perto do Mercadão. Era um sobrado, formava uma fila gigantesca, por quê? Porque era o único local, não tinha internet, né? Então a gente tinha que ir lá pesquisar. Tinha que ir lá pesquisar, procurar num livro, tirava xerox, né? Pagava lá a fotocópia e levava para poder ler em casa. Ou então a gente tinha um cadastro, podia levar um livro, levava um livro por vez, tinha um tempo. Se demorasse a entregar, a gente pagava uma multa, tal. Cara, eu aprendi a ler nesse lugar. Literalmente eu aprendi a ler nesse lugar. E quando eu vejo uma situação dessa ocorrer com um espaço que é um espaço de memória afetiva, é muito doloroso, Uhum. é muito doído, né? E me afetou bastante quando eu vi tudo isso acontecendo. E eu acredito que isso também mexeu com a cidade inteira. Uhum. Muitas das pessoas, principalmente os pais, né, os avós, os asquenses, usaram essa biblioteca em um dia na vida.
Uhum. E isso afetou muito a vida deles. Não, eu E volto um pouco. A biblioteca, em 2018, quando eu usava, ela era muito frequentada, por jovens mesmo. Aí, tá vendo? 2018, Uhum. pouco antes da pandemia, fechando 2020, Sim. né? E é nesse sentido que eu quero perguntar para você. Os livros, né, vocês conseguiram recuperar a empresa de descarte, né, que na verdade era uma... A gente usa isso muito no papel, principalmente de revista, é de... Reciclagem. É um tipo de reciclagem. Vou lembrar aqui o nome correto. Mas vocês conseguiram recuperar, eles entregaram esse acervo. Esse acervo agora está onde? O acervo agora está no Almoxarifado Central da Educação. Ele está ali na região de São Pedro, Uhum, bem próximo ao Rodoanel. A gente ficou sabendo também, por conta de várias pessoas e articulações que a gente foi procurando, assim, e aí a gente viu o vídeo do prefeito, e no vídeo do prefeito aparece o almoxarifado de fundo, né? A gente sabia que ali já tinha um almoxarifado, falamos, meu, vamos lá. Aí a gente foi lá e descobriu que realmente estava no uhum, almoxarifado do São Pedro, da Educação, e vimos os livros armazenados. Ainda não está da forma armazenado do correta. jeito correto, porque, enfim, é um lugar aberto, se vier uma chuva lateralmente, assim, pode ser que molhe, porque eles estão plastificados, mas a parte de cima Uhum. não. Então, ainda pode ser perdido alguma coisa, se continuar do jeito que estava como quando a gente viu na quinta-feira, né? Mas pelo menos já não estão na caçamba de lixo. Tem uma previsão de poder fazer uma triagem desse material? Por enquanto não, mas a gente vai seguir cobrando, inclusive o ofício ele sendo respondido, a gente vai responder eles de novo, pedindo prazos mais objetivos, né? E a gente vai seguir em cima. A mídia também está procurando bastante a gente para saber o desenrolar dessa Uhum. situação. E essa pressão de todos os lados possíveis vai ser essencial para o final da história ser feliz. E você acredita que a prefeitura vai conseguir encontrar uma empresa para poder descontaminar, se tiver contaminado esses livros? Ah, com certeza vai conseguir encontrar. Eu não vejo outra possibilidade, assim. Deixa eu... A biblioteca tinha funcionários, aqui não é mais essa profissão, mas se chamava bibliotecários. Uhum. Vocês conseguiram falar com alguns desses funcionários que trabalhavam para a prefeitura, lá na biblioteca durante esse período, para saber o que eles pensavam a respeito disso? Algumas pessoas procuraram a gente, assim, dada toda a restrição, né, pediram Uhum. para não ser Não sei de... expostos e Uhum. tudo mais, mas, assim, boa parte deles foi totalmente contra esse desmando. Teve gente que trabalhou 30 anos na biblioteca, saiu ali quando ela foi fechada em 2020, acabou indo para outro lugar e falou que foi um absurdo, foi uma ingerência em vários níveis, inclusive o documento da Secretaria da Cultura pedindo para o descarte acontecer, né, que foi lá para a Procuradoria, tinha assinatura de alguns bibliotecários da Biblioteca Municipal. Então, de fato, quando a gente viu isso, a gente ficou um pouco abismado com a situação, porque não tem como você ser a favor disso, ainda mais sendo um técnico nessa área. E foi justamente isso que uma pessoa relatou pra gente, né? Que ele ficou realmente abismado com o laudo, né? Com o documento jurídico fornecido pela prefeitura. Cara, muito triste esse episódio. E isso tem sido também, ocorreu com a Casa de Angola, Uhum. né? Casa de Angola e também o Museu da Cidade. Fala pra gente um pouco dessa questão, desse abandono desses dois espaços, porque eu sei que o museu houve um grande movimento, há um grande movimento, né, Uhum. do movimento DEFAC, inclusive fizeram lá um abraço ao museu, não sei se o Juntos estava junto desse abraço, mas como é que tem sido esse encaminhamento? O que que a prefeitura diz e vai ter uma solução para isso? Sobre o museu, por partes, né? A gente também entregou um pedido de informação nos primeiros dias de mandato para entender, até hoje ele não Uhum. foi respondido. Mas, passado o tempo, todas as cobranças dos movimentos e também questionamentos a partir do nosso mandato lá da Câmara, a Secretaria da Cultura disse que ia contratar a mesma empresa que fez o restauro do Museu do Ipiranga para restaurar o Museu de Osasco. Uhum. Isso foi divulgado. Obviamente,
tudo que é divulgado por essa gestão, a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha e ficar acompanhando de perto para ver se de fato vai acontecer. Até porque estão prometendo reforma de museu desde quando o Rogério Lins estava ali no primeiro mandato dele. Ele está fechado há muitos anos. O que é triste, porque lá tinha móveis da primeira farmácia de Osasco, também tinha documentos históricos, e foi a casa do autor do primeiro voo da América Latina, que foi o Dmitry Sensolovov. E foi de lá que partiu o primeiro voo, Sim. né? Só que esse museu ele sempre teve seus problemas, né? Quando ele funcionava de segunda a sexta em horário comercial. Então a gente espera minimamente que depois de reformado e que depois de aberto, ele tenha um funcionamento que realmente tenha contingência ali, convergência, na verdade, com o dia a dia da população que está trabalhando nos períodos em que ele estava aberto. Então a gente vai ficar em cima, já existe esse Tem que funcionar pelo encaminhamento. menos num sábado, né? Para Sim, quem trabalha possa ter uma oportunidade. E vamos acabar com a escala 6x1, uhum, né? E o trabalhador, ó, vai acabar a escala 6x1. Aí você vai ter também oportunidade de conhecer a história da cidade, né? Tanto de Osasco como da região. E se Oxalá permitir, vai também conseguir ter o museu de volta e as pessoas poderem a gente frequentar. precisa disso, porque Osasco é uma cidade que carece de um motivo para você se sentir pertencente à cidade. E não é que não existe esse motivo, ele existe. A história de Osasco é riquíssima, linda, maravilhosa. Só que ela não está sendo contada em nenhum lugar. A gente não tem, igual São Paulo, diversos museus que contam sobre a formação da cidade. Existe um acervo digital, só que nem todo mundo tem acesso a esse acervo digital. Mas o digital também, a sensação de ver, de tocar, É de diferente. apreciar é completamente diferente do que você vê numa tela. Aliás, as pessoas precisam até sair um pouco Sim. mais da tela, né? Exato, não, Tá muito e um cansativo espaço ficar na como esse tela. é essencial para que isso aconteça, então a gente vai cobrar e existe essa questão positiva que a gente já tem pelo menos uma previsão de que algum dia alguma coisa vai acontecer, E a Casa de Angola? mas a gente quer objetivamente. A Casa de Angola aí é uma questão, né? A gente entrou em contato com a cultura falou, não é nosso, é da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Uhum. E aí a gente procurou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e a prefeitura ela tem um sério problema, né? A gente envia ofícios para as secretarias e as secretarias, em tese, têm 20 dias para responder a esse questionamento, né? E algumas secretarias não cumprem esse prazo, mesmo que a gente notifique, né? Mas, com a repercussão toda dessa questão, a gente vai reenviar uma solicitação de pedido de informação, porque é impossível que não tenha, né, pelo menos ali um plano de trabalho para que a Casa de Angola seja reaberta. Eles queriam fazer uma obra ali, mas era uma obra que simplesmente ia descaracterizar a forma como a construção havia sido feita, né, porque a Casa de Angola ela foi feita com instrumentos, equipamentos, metodologias construtivas que são de Angola. Sim. Só para quem está nos assistindo entender o que é a Casa de Angola, a Casa de Angola é um espaço cultural criado há mais ou menos uns 15 anos, que veio obras de arte de Angola, né, doadas para a prefeitura, né, num espaço que foi caracterizado como se fosse um espaço da cultura negra, da cultura angolana, que fala um pouco das pessoas que vieram da Angola para o Brasil de forma escravizada, mas que trouxeram a sua cultura para cá e contribuíram para a nossa cultura. Nós somos frutos dessa, né, dessa cultura. E era um espaço muito bacana com obras de artes raríssimas e que, de repente, foi deixado, porque é isso, né? Tudo que se você está na sua casa e você não faz manutenção, você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Vai cair o telhado, vai rachar a parede, né? Vai ter infiltração. E o que aconteceu na Casa de Angola foi isso. Foi deixado, não fizeram a manutenção devida, tinha um telhado, tinha uma cobertura de palha, né? Que é muito difícil de ser encontrada e precisava de todo um trabalho técnico ali, foram deixando abandonado e a casa literalmente caiu, Está né? interditada Está pela interditada. E aí as obras de arte, inclusive, cadê as obras de arte que estavam lá? Vocês têm ideia, pelo menos, para onde foram aquilo? Esse foi um dos pedidos de informação que a gente fez. Quando a gente conversa com servidores da CEPIR e da Cultura, eles falam que estão armazenados em um espaço
enfim, próprio. Só que falavam isso dos livros da biblioteca também. Então, obviamente, a gente não pode confiar à torta e à direita Vocês nessa galera que procuraram tá no poder. averiguar onde eles estão? A gente está em busca, a gente realmente Não está tem procurando. informação, Por assim? enquanto, a gente não tem nada objetivo, mas a gente realmente está buscando saber porque é um equipamento importantíssimo, não só para a cultura, mas para as relações internacionais. O rei de Angola veio para São Paulo e a prefeitura de Osasco poderia ter feito uma agenda com ele se a gente tivesse uma casa de Angola Sim. que funciona, até porque a gente só tem duas no Brasil, a de Osasco e a de Salvador. Então a gente tem um equipamento poderosíssimo nesse sentido aqui na cidade, que infelizmente é deixado de lado. E é deixado de lado há muito tempo. É até distante. Não sei se você já passou lá na frente, Wendel, mas tem o Centro de Eventos Pedro Bortoloso, que sim. é onde está a Secretaria de Cultura. Ele foi recém-reformado, tiraram as grades e tal. E aí do lado É tem a a casa Casa de de Angola, Angola. que nem a grade Eles tá tiraram. tão preservada quanto... É bizarro, assim, porque é o mesmo complexo cultural. Aham. Só que ele é tratado de forma totalmente separada. O que é um erro. Uhum. Porque se a Secretaria de Cultura não tem orçamento, imagina a Secretaria Secretaria De promoção da igualdade racial. de E é uma Promoção da secretaria Igualdade executiva. Ela Executiva nem não tem, verba tem. nem tem verba, né? Como você vai deixar um equipamento desse porte com essa importância nas mãos Talvez de uma seja esse secretaria que não erro que tem verba? tenha sido cometido que inviabilizou qualquer tipo de manutenção nesse espaço. Sim. Cara, olha, é triste, viu? Olha, quem vê a gente aqui, nos assiste, eu tenho assim, um carinho enorme pela cidade de Osasco. Nasci aqui, né? Fui criado, minha família mora aqui, a minha empresa nesse local, então eu tenho, né, na cidade, pago impostos aqui, viu? Uhum. Pago ISS em Osasco, então o mínimo que eu espero é que aquilo que eu contribuo seja retornado para o cuidado dessa cidade. Eu acho que, e aí é esse ponto que eu quero falar com você para a gente caminhar aqui para o final, que também faz muita referência a essa questão desse cuidado com a cultura, com os espaços públicos, que é o direito à cidade. Ter direito à cultura é ter direito à cidade. Uhum. Ter direito à memória é ter o direito à cidade. E eu queria saber, você como um arquiteto, eu sei que você tem promovido nas redes sociais aí do Juntose, na sua, alguns cenários de como que a cidade poderia ser se tivesse ali algumas ações, e muitas delas, às vezes, não é complicadas. São coisas que são possíveis de realizar, que é mostrar a cidade de uma outra forma. Como tem sido esse trabalho e como é que você tem, como é que pode ser mudado, né, implementado em Osasco esse trabalho que você vem realizando? Quando a gente fala de direito à cidade, né, a gente fala em muitas esferas de uso mesmo. O direito à cidade é você ter uma calçada acessível para uma pessoa com deficiência visual, motora, auditiva. O direito à cidade é você ter uma faixa de pedestres elevada para que você tenha uma maior segurança em atravessar a rua. É você ter uma árvore plantada na calçada para promoção de sombra, uma árvore frutífera na praça para você ter acesso à alimentação com qualidade, de forma rápida e democrática, enfim. A gente consegue promover o direito à cidade de diversas formas. A cultura, eu creio que seja um dos principais. Tem um movimento em Osasco chamado Slam Oz. Eu não sei, provavelmente Conheço. você conhece. O que eles fazem ali na estação de Osasco de quarta-feira é literalmente promover o direito à cidade fazendo um evento cultural em um espaço público onde boa parte da população periférica, principalmente, transita nos Que é na horários de estação de pico. trem, No no Largo, calçadão, Norte principalmente. Ali. exato, no Largo de Osasco. Então, quando você deixa de promover esse tipo de coisa dentro da cidade, você está inibindo a sua população de ter direito à cidade. Quando você deixa um museu, uma biblioteca, uma casa de Angola, um centro de eventos, um teatro fechado e sem manutenção, o teatro municipal até poucos meses atrás nem ar-condicionado funcionando tinha. Quando algum produtor cultural vai fazer algum evento lá, ele precisa muitas vezes colocar número com papel nas cadeiras, porque as cadeiras não têm numeração. São coisas mínimas, mas que dizem respeito ao direito à cidade. As simulações que eu costumo fazer no meu perfil pessoal e que às vezes vão para o perfil do Juntós, vão no caminho de mostrar como seria simples resolver algumas questões complexas dentro da nossa cidade. Um dos últimos que deu repercussão foi o do Bonfim.
Eu pego a Rua André Rovai, ali do lado da rodoviária, Uhum. e um espaço que tem Sim. entulho, um recuo aleatório, a gente faz uma praça, uma calçada com os paraciclos, e lá tem muitas construções históricas, Wendel. Sim, a Osasco nasceu ali, né? É, É Presidente Altino e ali onde a cidade se, o prédio da né? primeira farmácia da cidade, ele ainda existe. Como você faz para preservar isso? Promove um tombamento a nível municipal, Uhum. incentiva o proprietário, lá na Europa isso acontece, incentiva o proprietário a preservar pelo menos a fachada daquele prédio da Uhum. forma original, e você cria um museu a céu aberto. As pessoas que vivem ali, elas relatam insegurança o tempo todo. E muitas vezes, para você resolver essas questões de insegurança, é com pequenas ações, como Promovendo, iluminação. exato, promovendo Exato. atividades naquela região. O nosso mandato, inclusive, mandou emenda parlamentar para a instalação de alguns totens de segurança pela cidade, e a Rua André Rovai, ali perto do DETEC, vai receber um dos nossos totens. Isso já é um pequeno passo. Só que o que me entristece é que o modus operandi da prefeitura, isso se concretizou em conversas que a gente fez com o prefeito e com vários secretários, é literalmente fazer especulação imobiliária, deixar o bairro desvalorizar e começar a facilitar para construtoras fazerem edifícios residenciais e corporativos ali. Não que eu seja contra edifícios corporativos ou residência, principalmente quando a gente fala de um Minha Casa Minha Vida da vida. Só que isso precisa ser feito em paralelo com o respeito ao pré-existente, e também não E a vai ser... comunidade, E a né? comunidade. E não vai ser a iniciativa privada que vai resolver os problemas da cidade. Até porque a gente tem um condomínio ali. Ele resolveu Sim. alguma coisa? Uhum. Não resolveu. Pelo contrário, os moradores do condomínio se sentem totalmente inseguros Uhum. em viver naquela região. Eles, por mais que eles estejam no centro, eles não têm direito à cidade. E é um condomínio de habitação social. E isso é muito complicado. Olha, Matheus, esse é um assunto que a gente pode ir e vai longe, né? Eu vou citar uma aqui, pessoal, ó, direito à cidade. Tem ciclofaixa perto da sua casa? Ter ciclofaixa é um direito à cidade, de você poder andar de bicicleta e com segurança. Ter corredor de ônibus é um direito à cidade, para que você possa usar um transporte público também com uma velocidade E maior. Osasco não tem nenhum Não tem, corredor de fato. exato. Ter semáforos inteligentes é um direito à cidade, para que eles possam trabalhar uniformemente, para que possam melhorar o fluxo de carro. Então, você que também anda de carro, isso também é um direito à cidade. A gente tinha comentado sobre um projeto que parece tão difícil, mas que um pouquinho de esforço. Por exemplo, por que não aterrar os fios na Primitiva Vianco? Sabe aqueles fios que você vê passando pelo poste? Uhum. Passar por baixo. Podia ser um piloto, a prefeitura podia fazer um piloto para entender como que funciona o aterramento de fiação. Olha só, poderíamos estar na vanguarda. Ser vanguarda, Osasco ser vanguarda. E isso proliferar não só para Osasco, porque Osasco, quando faz uma coisa, São Paulo copia, Carapicuíba copia, Barueri copia. Por quê? Porque Osasco é uma cidade central, um Uhum. polo, e isso. E a prefeitura poderia estar na vanguarda, né? Poderia ajudar nesse processo. E a gente sente que é uma dificuldade enorme de pensar fora da caixinha. Por quê? E uma dificuldade de peitar o mercado privado também. Porque a responsabilidade da fiação, ela é da prefeitura sim, mas ela também é da Enel, da Vivo, da Claro, eu ia falar da Oi, a Oi não existe mais, né? Da TIM e de diversas empresas de telefonia. Para você ter uma ideia, Wendel, cerca de 70% da fiação que está aí nos postes, ela é inútil. Ela não tem mais nenhum Sim. motivo para existir. Sim. Então, qual é a dificuldade de você obrigar uma empresa que está utilizando o espaço dos postes ali, que existem na cidade, a fazer uma limpeza desses fios que são inúteis? Com isso, você barateia já o aterramento. E o Sim. aterramento, ele precisa ser feito pela prefeitura, sim, mas também precisa ter a participação das empresas privadas. E por que que isso é muito importante? O centro de Osasco, as calçadas são pequenas. Uhum. E o poste está no meio da calçada. Você tem mais espaço para carro ficar parado estacionado na rua do que para o pedestre andar. Então, qual é a dificuldade de, pelo menos, você não precisa aterrar a fiação em todas as ruas. Limpa em todas, certo? Readequa a posição do poste em todas. Mas pega essas ruas mais críticas e aterra a fiação, Uhum. faz uma parceria com a Enel, com a Vivo, que fica mais barato. Eu realmente penso que seja falta de vontade. São Paulo, por exemplo. A capital paulista tem um projeto de aterramento de fiação, tem uma Uhum. lei que está obrigando as empresas a fazerem isso,
É um projeto que vai levar 80 anos para ficar... Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Porque Osasco não faz um plano que seja de fato realista, né? Com a condição financeira da cidade, com o potencial de investimento, mas faça. Até porque Osasco tem 65 quilômetros quadrados, não é uma cidade grande. Uhum. É geograficamente grande, né? Grande em população, em economia, mas é uma cidade que é do tamanho de um distrito de São Paulo. Uhum. Então, com o orçamento que a gente tem, era fácil de você resolver. E aí eu explico uma coisa que muita gente não sabe ou não entende. Na Câmara, a gente não pode criar nenhum projeto que crie um gasto para a prefeitura. Então, se a gente cria um projeto de lei obrigando a prefeitura e empresas de aterrarem, a procuradoria não deixa Uhum. e a prefeitura veta. Veta o projeto. Então a gente Que é literalmente... inconstitucional. Exato, é inconstitucional. A gente tem que mandar então como indicação para o Poder Executivo e a gente já está fazendo isso em parceria com outro vereador a partir do nosso gabinete. A gente está construindo esse projeto para incentivar, para pedir para a prefeitura regulamentar um projeto de lei sobre aterramento de fiação e sobre limpeza de fiação, porque do jeito que está não dá, não condiz com o nível da nossa cidade. Porra, 4,5 bi. Exato. Com as principais empresas de tecnologia aqui, e a gente não consegue sair da pré-história. Não dá. E eu vou desmistificar outra coisa. Falam, mas tem um lugar que alaga. Gente, o calçadão de Osasco tinha fiação aterrada desde de que o Francisco Rossi fechou o calçadão. Exato, lá você não vê fez fio passando Exato. na E lá Antônio Agu. alagava. Lá alaga muito, inclusive, Alaga, dependendo ainda da alaga. chuva. Então, e nunca aconteceu um Isso, curto-circuito. A luz nem exato. apaga. Por quê? Porque foi bem feito quando foi aterrado. Uhum. Então é só fazer uma coisa bem feita, bem planejada. É que isso foge do populismo fácil. Uhum. E eu creio que esse seja o maior obstáculo para que a prefeitura não tenha colocado isso em prática. E você que nos assiste e trabalha nessa região, imagina, por exemplo, lá na Primitiva Vianco, se não tivesse os postes e nem esses fios passando. Olha que lugar bonito, agradável, né, visualmente, porque poluição visual também afeta emocionalmente as pessoas. Uhum. Para quem trabalha, os comerciantes que estão lá, imagina a quantidade de pessoas que iriam frequentar mais esse espaço e, consequentemente, consumir mais. Então, ajuda em tudo. Ajuda em tudo. E é só uma... E, falta vontade política. Sim. Vontade política. Porque, a Primitiva tem o quê? Tem 1 quilômetro? Menos de 1 quilômetro? Não, era pequena. Menos de 1 quilômetro. Antônio Agu é menor ainda. Não, e aí falam, nossa, mas tá parecido com Oscar Freire e tal. Pô, por que o centro de Osasco não pode ser parecido com Oscar Freire? Tem que ser bonito. Todo mundo gosta de andar num lugar Exatamente. bonito, né? Confortável. E para encerrar o nosso papo, também falando sobre direito de cidade, juntou as brigas aí por um bilhete único não, né? A tarifa zero em Osasco. A gente briga, e a gente briga não de uma forma populista, a gente briga porque a gente sabe que é possível. A tarifa zero, ainda onde ela foi aplicada, já comprovou-se que, por mais que custe mais, enfim, para os cofres públicos, dá um retorno maior para a população. O comércio de rua em São Paulo, por exemplo, aos domingos, ele cresceu mais de 50% quando a capital paulista colocou a tarifa zero aos domingos. E o Brasil, muita gente não sabe também, mas é referência mundial em tarifa zero no transporte público. E 95% das cidades que aplicaram a tarifa zero antes da pandemia não voltaram atrás até hoje. Porque a população está circulando mais, está indo mais no comércio, parece que é besteira. Mas tem muita gente que não tem dinheiro para comprar carro, não tem dinheiro para abastecer e também não tem R$ 6,10 para você ir e R$ 6,10 para você voltar para curtir um sábado em família no calçadão de Osasco que seja. Então, quando você cria a tarifa zero, além de você facilitar a vinda de empresa para cá, porque, enfim, a empresa não precisa mais pagar o Vale Transporte, na verdade, em Belo Horizonte, eles tentaram criar um sistema onde o valor do Vale Transporte vai direto para poder... pro transporte público. O deputado Carlos Zaratini veio aqui, inclusive aqui no Secorne Debate, ele foi secretário de transporte da Marta Suplicy, na gestão da Marta Suplicy, foi ele responsável pela criação do bilhete único. Ele falou com a gente aqui exatamente a mesma coisa. Ele falou, olha, o bilhete único, o tarifa zero, beleza, tal, mas é o seguinte, o empresário precisa pagar. Os 6% que seria descontado ali do holerite do trabalhador, que esses recursos venha para subsidiar este custo
do transporte coletivo, Uhum. né? E eu, pô, achei uma boa sugestão. Por quê? Porque a prefeitura vai ter que arcar com isso, de certa maneira. E Vai. já arca. Se eu não me engano, inclusive a prefeitura de Osasco que aprovou recentemente um projeto dando subsídio de quanto? 30 milhões? 37 milhões de 37 milhões para as companhias de transporte da cidade. Qual foi a contrapartida? O mínimo que a contrapartida seria é ou reduzir a passagem ou colocar ela no zero. Sabe o que é o pior? Eles falam que a contrapartida foi aumentar a passagem para 6,10 e não para R$ 7. Mas aí eu te trago um problema. O contrato de prestação de serviços do transporte público de Osasco, ele é feito de uma forma errada. Ele é feito de uma forma que já está colapsando em todo o Brasil. Basicamente, a empresa é remunerada pelo número de vezes em que a catraca gira, ou seja, por número de passageiro, e não por quilômetro ou por número de carros. Então, quando tem um bairro, por exemplo, metalúrgicos, o pessoal de lá usa transporte público, mas é um bairro pequeno, então não tem um contingente tão grande de usuários. Lá é super esvaziado. Não tem ônibus. Não tem, a população usa o ônibus da Artresp agora, né, que era da MTU, que é o intermunicipal, mais caro inclusive, porque o ônibus municipal do Metalúrgicos passa de 2 em 2 horas. E aí a empresa vai enxugando, as pessoas param de usar porque é ruim, a empresa enxuga mais, e isso é um ciclo E ela que tem fica que ter sem 2 fim. cartões, um da intermunicipal, um Exato. do municipal, e muitas vezes não consegue fazer o intercâmbio entre ônibus e tal. Cara, sem contar as linhas que são obsoletas, né? Tem linha Sim. aqui obsoleta. Osasco tem o mesmo traçado desde os anos 80. A linha 025 do Piratininga mesmo, ela dá uma volta pelo mundo, porque não faz mais sentido. Você foi aumentando a linha para ela atender bairros mais populosos, porque é mais barato do que criar uma nova. Mas, na verdade, se eu fosse a pessoa que planeja o transporte público, eu ia apagar tudo que existe e replanejar as linhas de ônibus com base, primeiro, no plano diretor, segundo, nos polos empresariais da cidade, porque às vezes é mais fácil você chegar no Industrial Altino vindo de São Paulo do que de Osasco, e terceiro, com base nos bairros que são mais populosos. E a partir disso, você cria uma malha viária e remunera as empresas com base no número de carros ou no número de quilômetros. É muito mais viável do que você ficar com esse contrato que já está, enfim, defasado, só que ainda não venceu, né? Se não me engano, acho que em 2014 foi renovado por 30 anos. Isso é um absurdo e o contrato também é sigiloso, né? A gente precisa mudar essa lógica e é justamente isso, essa mudança de contrato que viabilizaria a tarifa zero. Você não precisa municipalizar para colocar a tarifa zero. Pode ser. A companhia. A companhia. Até porque a aviação Osasco e a Urubupungá, por mais que tenham lá alguns problemas, a gente sabe que elas não são empresas conhecidas por terem vínculo com crime, com o tráfico, igual em outras cidades que estão aqui ao redor, né? A gente sabe que são empresas que, no mercado geral, né, aviação cidade e Urubupungá são vistas como empresas sérias. Então por que a prefeitura não aproveita isso e constrói junto com as empresas e junto com a sociedade civil algo que faça sentido para todos? Até porque, além da tarifa zero, tem outros fatores importantes, né? A gente vive num processo de mudança dos veículos de combustão para os veículos elétricos, o mínimo também que o transporte público fosse elétrico, enfim, tem uma série de debates a respeito disso. Todos os ônibus de Osasco que circulam na cidade tem que passar pela região central, pelo centro da cidade. Eu acho que 90% dos ônibus da cidade tem que ir para o Largo de Osasco, o que torna ali quase inviável, né? Eu costumo dizer, eu sou de Osasco e tal, mas hoje moro na Vila Madalena. Da minha casa até a Vila Madalena, num horário normal, assim, no horário à noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite, eu levo 18 minutos. Mas no horário de pico, eu levo 40 minutos para sair de Osasco. 40 minutos para sair da cidade. Eu não estou contando para pegar a marginal, estou preso na marginal, não. Se eu sair, sei lá, de frente ali da região aqui do Campesina, ali perto da prefeitura tal, e for atravessar para pegar a marginal, é 40 minutos, só para atravessar ali em frente à prefeitura, a Maria Campos tal. Osasco tem a segunda maior frota de carros da Grande São Paulo. E isso porque a cidade não tem nem 1 milhão de habitantes igual Guarulhos. Né? Mas porque a gente também está verticalizando bastante. Não, está verticalizando e a gente não tem um transporte público atrativo. É isso. A gente precisa incentivar a população a usar o transporte público. As pessoas querem pegar Uber. Exato.
né? As pessoas querem pegar Uber, mesmo que, mas a gente liberou também Uber Moto, mas mesmo assim é impossível, porque a moto Sim. também é um transporte que leva 2 pessoas, Além de ser perigoso. além de ser perigoso, enfim, uma série. Isso E tudo precisa. isso, ó, galera, é o direito à cidade, é o direito de você ter um local bom para se E viver. tá tudo conectado. Porque se você não tem o transporte público, você tem mais carros. Se você tem mais carros, você tem a poluição do ar. Osasco é literalmente a cidade mais poluída da Grande São Paulo. Exatamente. Se você tem poste onde daria para ter árvore, a poluição também se agrava. Então é uma cadeia de fatores que fazem com que Osasco tenha muitos problemas que seriam facilmente É um resolvidos. ciclo vicioso. E ó, a gente não tá falando só de problema, não. Estamos falando de solução. O Matheus tem falado muito sobre as soluções, tem publicado nas redes dele. Acompanhe o Juntós e o Matheus nas redes sociais. Ó, galera da produção, coloca aqui as redes sociais deles, tá? Para que a galera possa seguir aqui e acompanhar o trabalho que eles estão realizando. Matheus, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui na UIS Mais Vídeo, no Secorn Debate, né? É sempre bom receber você aqui e a galera do Juntós. Perfeito, ainda. Eu que agradeço o convite. É sempre muito gostoso bater um papo aqui. É democrático, é bacana, a gente traz várias visões. E é importante a gente ter um veículo de comunicação sério, que preste o serviço que vocês prestam, principalmente em parceria com um sindicato tão querido por nós aqui do Juntas, junto com os outros, mas eu assumo que pelo Secor a gente tem um carinho especial. É isso aí, ó. Um abraço ao Luciano, presidente, né? O Luciano, o Edson, o Bertoldo, a Patrícia, o Neto, toda a diretoria do sindicato dos comerciários de Osasco e região. E ó, Juntosa aqui é sempre bem-vindo, porque também a parceria com o sindicato é muito boa. Pessoal, vocês viram aí mais um programa legal de se assistir e ver e entender e aprender. E você pode seguir o Secor nas redes sociais, também está aparecendo aqui. Eu vou deixar mais uma vez o recadinho de que você pode ir no sítio do Secor, ir na praia do Secor, no clube do Secor e no Termas da Mata. Ó, só entrar em contato com o Secor pelo telefone. O telefone não está aqui. Está aqui. 3685-0355, ou entrar no site, ou mandar nas redes sociais, ver como é que você pode ter esse espaço para um final de semana, para um feriado, para as férias, com a sua família, tá bom? E se você não é sindicalizado, tá aí a deixa para você sindicalizar, venha ser Secor, venha ser membro do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, tá bom? Ó, um forte abraço e te espero no próximo programa, tá bom? Até lá.